Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar o nosso segundo vídeo de resolução de questões referentes à tutela provisória. O meu nome é Beatriz Nogueira Mota, eu sou aluna do 10º semestre do curso de Direito do Unisal em Lorena. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail que vocês estão vendo aí embaixo ou então via WhatsApp com o número que eu mandei no grupo da sala. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Consenso para ficar por dentro de tudo relacionado à revisão e alguns outros eventos do curso que são transmitidos por aqui. Eu peguei provas antigas da OAB e todas vieram da prova do tipo branco, que é tipo 1. Então, se vocês quiserem ir atrás dessas provas de primeira fase, elas são do tipo branca. Para esse vídeo ficar o mais proveitoso possível, quando eu abrir a questão, eu acho interessante vocês darem um pause, tentarem responder e depois continuar a assistir para entender a resolução e descobrir a resposta. Dessa forma, vocês conseguem treinar para a OAB e entender como a FGV ela cobra o conteúdo de tutelas. Então, vamos começar. Márcia está muito doente. Aqui a gente já vê o quê? Que tem uma urgência e necessita de uso contínuo de medicamentos. Embora durante os últimos anos tenha obtido os medicamentos no único hospital público da cidade, foi informada de que aquela era a última caixa e o medicamento não seria mais fornecido pela rede pública. Diante de tal circunstância, desejando obter fornecimento do medicamento, Márcia procura você como advogado para elaborar a petição e ajuizar a demanda, para obrigar o poder público a fornecer o medicamento. A petição inicial distribuída trouxe pedidos de medicamentos em caráter antecedente. Pedido antecedente, a gente sabe que é uma tutela provisória. E tão somente a indicação do pedido de tutela final, expondo na lide o direito que busca realizar e o perigo de dano à saúde de Márcia. Aqui, gente, como vocês podem ver, ela fez o pedido de caráter antecedente, ou seja, ela fez apenas o pedido da tutela de urgência, sem explicar todo o pedido. O que ela queria com aquela demanda? Ela primeiro fez o requerimento para conseguir os medicamentos e depois ela vai discutir toda a relação jurídica no processo. Por isso que está falando aqui que é de caráter antecedente. Aí a gente precisa analisar o artigo 303 e o artigo 311. Por que a gente precisa sempre analisar o 311? Porque os enunciados da OAB, quando se trata de tutela provisória, eles vão tentar confundir o aluno para que ele indique ser uma tutela de evidência ou ser uma tutela de urgência quando não é. Então, é bom ter na cabeça o que o 311 fala, que é a hipótese de tutela de evidência, em que não há necessidade de funus boniuris e nem de periculo in mora. O que basta na tutela de evidência, que é o caso do artigo 311, é as provas documentais e as hipóteses trazidas naquele inciso. Se vocês abrirem o artigo 311, vocês vão ver que não é nenhuma das hipóteses da tutela de evidência. E se não está ali naquelas hipóteses, não pode ser deferida. Então, a gente consegue entender que, por exclusão, é uma tutela de urgência. E o artigo 303, ele fala sobre o pedido de tutela antecipada antecedente. E nesse caso, a gente pode fazer só o pedido da tutela e depois emendar a petição inicial e trazer o pedido principal. Aí, eu trouxe aqui para a gente frisar também o parágrafo 6º do artigo 303, que ele diz o seguinte: caso entenda que não há elementos para a concessão da tutela antecipada,
o órgão jurisdicional determinará a emenda da petição inicial em até 5 dias, sob pena de ser indeferida e de processo ser extinto. Então, se tiver ali algum problema com aquele pedido de tutela, antes de indeferir o pedido, é aberto prazo para a parte emendar a petição inicial. Eu queria relembrar com vocês esses pontos para a gente poder analisar cada uma das alternativas da questão. Lembrando que a resposta é a letra C. Então, aqui a gente vê que a letra C é a letra correta segundo o gabarito da GV. Vamos analisar as outras alternativas para entender o porquê elas estão erradas. Aqui está falando que o advogado fez uso da tutela de evidência. Não, acabei de falar para vocês que a tutela de evidência é apenas nos casos do inciso do artigo 311. E esse caso não é um deles. Se vocês abrirem o código e lerem os incisos, vocês vão ver que nenhum se encaixa nessa questão. Letra B. O procedimento adotado está equivocado, pois a formulação completa da causa de pedir do pedido final é requisito do requerimento de tutela antecedente. Não, porque, como a gente já viu antes, já viu em outras revisões, eu posso fazer o pedido apenas da tutela, de caráter antecipado. Então, eu não preciso indicar o pedido final. Isso vai ser só depois, conforme o procedimento. Ocorrerá o indeferimento de plano da petição inicial, caso o juiz entenda que não há elementos para concessão da tutela antecipada. Não. Como a gente viu no slide anterior, quando existe algum problema naquela petição, o juiz vai mandar emendar antes de indeferir. Por que isso, gente? O CPC ele é pautado pela celeridade do processo. Então, se a gente conseguir manter aquele processo, é o que importa. Se aquela tutela pode ser emendada para estar correta e seguir o procedimento, é o que vai ser feito. Por isso que não é indeferido de plano. Abre-se esse prazo para a emenda. Vamos ler a letra C, que é a correta. O advogado agiu corretamente, sendo possível a formulação de requerimento de tutela antecipada antecedente para o fornecimento de medicamento. É o correto. Como a gente viu, tem os elementos da tutela de urgência, que é a questão da necessidade e do perigo de dano, porque a Márcia ela está doente, ela precisa daquele medicamento, poderia causar algum dano. Então, a gente tem aí todos os elementos da tutela de urgência. Por isso que ela pode ser requerida. Vamos para a nossa próxima questão. Como vocês podem ver, as tutelas são um assunto que cai, mas de forma fácil dentro da OAB. Vamos ver a próxima questão. Em virtude de um acidente sofrido as dependências da loja do operador de celular Fale Mais S.A., Luana ajuizou uma ação em face da empresa em questão para buscar indenização e fez o pedido de concessão de tutela de urgência para o pagamento imediato de despesas médicas. Os aspectos fáticos de suas alegações foram comprovadas por documentos, sendo certo que sua tese jurídica encontra respaldo em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas. E aí, o enunciado ele quer saber sobre essa tutela. A gente precisa diferenciar os dois tipos de tutela provisória que a gente tem, que é a tutela de evidência e a tutela de urgência. Quando eu falo em tutela de urgência, eu tenho que ter dois requisitos: perigo de dano ou perigo de dano resultado útil do processo. Eu preciso desses elementos, eu preciso daquela urgência, daquela necessidade, do fundus boniúris, do periculum in mora. Já a tutela de evidência, eu preciso de prova documental e também as hipóteses do artigo 311.
Se eu não seguir aquelas hipóteses, eu não posso conceder uma tutela de evidência. Essa questão das hipóteses do artigo 311, ela é tão forte dentro do Código que eu não posso aplicar o princípio da fungibilidade quando se trata de tutela de evidência. Por quê? Eu não posso pedir uma tutela, alegar ser de evidência e se ela não for, o juiz não pode julgar como tal, porque eu só utilizarei a tutela de evidência segundo as hipóteses. Então, se não tiver as hipóteses, eu não utilizo e eu não aplico o princípio da fungibilidade. Feita essa distinção, vamos voltar ali para as questões. Como vocês estão vendo aí, a resposta é a letra A, mas vamos ler cada uma delas. Começando, então, pela letra B. A concessão de tutela de urgência poderá ser liminar e independerá de demonstração de perigo, de dano ou risco ao resultado útil do processo. Primeiro de tudo, segundo enunciado, vocês estão vendo ali que está falando de prova documental e julgamento de incidente e resolução de demandas repetitivas. O julgamento de incidente e resolução de demandas repetitivas que resguarda o pedido da autora é uma das hipóteses de concessão da tutela de evidência. Por isso, aqui eu não tenho que falar em tutela de urgência, sim em tutela de evidência. Ademais, a gente precisa lembrar que a tutela de urgência, ela depende da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Esses são os dois requisitos essenciais, como a gente já viu antes. Por isso que a letra B está errada. Vamos para a letra C. A tutela antecipada, que foi concedida em caráter incidental, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. Gente, o que a letra C está elencando aqui é a tutela de urgência antecipada antecedente, ou seja, aquela que é requerida antes do início do processo, em que há só o pedido de tutela. Nesses casos em que vai ter a estabilização. Nos demais casos, não. E aqui, como eu falei para vocês, o enunciado está tratando de tutela de evidência. Então, não tem nem por que falar sobre essa questão de estabilidade, porque ela não se aplica à tutela de evidência. Outra coisa, a tutela antecipada ela tem que ser de caráter antecedente e não incidental, como está falando aqui. Incidental é no meio do processo. Essa questão da estabilidade, ela só se aplica quando ela for antecedente, quando ela for incidental, não. Letra D. Concedida a tutela de urgência ou de evidência, somente poderá ser revogada até o fim da instrução processual. Ela pode ser revogada a qualquer momento do processo. E aqui eu não posso falar de tutela de urgência ou de evidência. Tem que ser ou uma ou outra, porque como eu falei para vocês, não existe fungibilidade entre elas. Vamos ler a letra A para entender como ela está correta. Será possível a concessão de tutela de evidência, correto, porque eu tenho prova documental e é baseado em julgamento de incidente e resolução de demandas repetitivas, podendo ser dispensada, para tanto, a prévia oitiva da ré. Sim, gente, nessas situações é possível ser proferida uma decisão liminar, ou seja, sem eu ouvir a outra parte. Isso decorre do poder geral de cautelar que o juiz possui quando se trata de tutelas provisórias. Vamos para o nosso próximo exercício. Aqui está falando que o Jorge ajuizou uma demanda contra Maria, requerendo sua condenação à realização de obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa. Fez requerimento de tutela provisória de urgência e, após o transcurso da fase postulatória e probatória, sem análise do mencionado requerimento, sobreveio a sentença de procedência dos pedidos autorais, em que o juízo determina o imediato cumprimento da obrigação de fazer. Diante de tal situação, Maria instrui seu advogado a recorrer
apenas de parte da sentença. Ok, vamos lá. Foi requerido aqui, gente, um pedido de tutela, mas que ele só foi apreciado em sentença. Não houve uma decisão interlocutória que decidiu sobre essa tutela. Ela foi decidida em sentença. Quando a tutela provisória ela é decidida em sentença, o recurso cabível vai ser a apelação. É na apelação que vai ser discutida essa tutela. Caso contrário, se a tutela fosse deferida ou não em decisão interlocutória, seria cabível um agravo de instrumento. Mas nesse caso não, porque ela foi decidida na sentença. Quando é decidida da sentença, cabe a apelação. Muito importante, a OAB geralmente ela mistura alguns assuntos, né? Então aqui está envolvendo tutela, está envolvendo recurso, está falando aqui de mandado de segurança nas alternativas. Então, esse tipo de questão interdisciplinar entre vários assuntos, às vezes da mesma matéria, às vezes de matérias diferentes, a OAB adora. Então é bom ficar de olho. Vamos aqui fazer uma análise de cada uma das opções que tem lá nas alternativas. Uma das alternativas fala de mandado de segurança, outra alternativa fala sobre apelação e outra sobre agravo de instrumento. A gente precisa, antes de tudo, excluir a opção de mandado de segurança. Por quê? Ele serve para proteger direito líquido e certo, e não amparado por habeas corpus ou habeas data. Nesse caso, não vai ser aplicado o mandado de segurança porque eu tenho opções recursais para combater essa decisão e que são cabíveis conforme o código. Então, eu já excluo aquela alternativa que fala sobre mandado de segurança. Até porque a gente não está falando de abuso de poder nem de ilegalidade. A gente está falando de uma decisão que foi proferida dentro de um processo, seguiu todo o rito, o enunciado não fala nada sobre essas questões. Agora, a apelação. A gente tem a apelação, que é um tipo de recurso quando tem uma sentença. E o agravo de instrumento é quando eu tenho uma decisão interlocutória. Nessas situações, quando tiver esse tipo de enunciado, eu aconselho a vocês a prestarem atenção em qual que foi o momento em que a tutela foi deferida. No enunciado, a tutela foi deferida em sentença. E da sentença cabe o quê? A apelação. Por isso que eu não vou utilizar o agravo de instrumento. O agravo de instrumento é só quando tem uma decisão interlocutória. E nesse caso, a tutela de urgência ela foi deferida em sentença. Então, eu vou ter uma apelação ao invés de um agravo de instrumento. Se essa tutela fosse deferida em decisão interlocutória, aí sim eu teria o agravo. Vamos para as alternativas e a resposta, como vocês estão vendo ali em cima, é a letra C, que é a correta. Vamos analisar a letra A agora. Impetrar mandado de segurança, não, porque a gente já viu que não é a hipótese do mandado de segurança. Não está falando sobre abuso de poder nem de ilegalidade. Letra B, interpor agravo de instrumento, impugnando o deferimento de tutela provisória, pois ausência os requisitos. Não vai ser agravo de instrumento, porque a decisão que eu tenho é uma sentença. Interpor agravo de instrumento, impugnando a tutela provisória e a condenação final à obrigação de fazer. Não, porque eu tenho uma sentença, então eu vou ter uma apelação e não um agravo de instrumento. Vamos para a nossa próxima questão, uma questãozinha dissertativa de segunda fase de Direito Civil. Danilo ajuizou uma ação cominatória com pedido de reparação de danos morais contra a financeira Boa Vida S.A., alegando ter sofrido dano extrapatrimonial. Danilo sustenta e comprova que nunca atrasou uma parcela sequer do financiamento de seu veículo, motivo pelo qual a negativação de seu nome causou-lhe dano moral indenizável. Requerendo liminarmente retirar de seu nome
Ó, requerendo liminarmente, aqui a gente vai ter o quê? Tutela. A retirada de seu nome dos bancos de dados e a condenação à reindenização por danos morais. Geralmente, pelo menos em civil, o que eu tenho visto é que a primeira parte das questões ela está relacionada a direito material, que vai ser uma das alternativas, e o restante de processo. O juiz concedeu a tutela provisória com relação à obrigação de fazer, apesar de reconhecer que não foi vislumbrado o perigo de dano ou de resultado útil do processo. Contudo, verificou que a petição inicial foi instruída de prova documental dos fatos constitutivos, não havendo oposição do réu capaz de gerar dúvida razoável. Em sentença, o juiz julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando a ré à obrigação de retirar o nome do autor dos bancos de dados de proteção de crédito, confirmando a tutela provisória, mas julgando improcedente o pedido de indenização, pois constatou que o autor não estava com o nome, já estava com o nome negativado em virtude de anotações legítimas e pré-existentes. Tá, vamos ver aqui a letra B, que foi a que eu retirei da prova, porque era a questão relacionada a processo civil e a tutelas. Poderia o advogado requerer tutela provisória, mesmo constando-se a inexistência de perigo de dano ou de resultado útil ao processo? Vamos agora analisar o padrão de respostas da OAB. Qual foi o padrão de resposta que a OAB queria? Sim, seria possível ter requerido essa tutela, porque trata-se de uma tutela provisória de evidência, que vai dispensar a prova de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Quando vocês abrem o artigo 311, já está lá indicado que não tem necessidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Isso porque a petição inicial foi instruída com prova documental e que o réu não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável, que é esse inciso que eu destaquei para vocês, do artigo 311. Então, o autor ele fez uma alegação e requereu a tutela provisória de evidência, em que não há necessidade do periculum in mora nem do fundus boni iuris, mas sim enquadrar em uma das hipóteses, e ele possui a prova documental. Então, é por isso que foi proferida essa tutela de evidência, por isso que o juiz acertou e era cabível nessa situação. Vamos para a nossa última questão. Cristina não foi autorizada por seu plano de saúde a realizar cirurgia de urgência. Ó, gente, urgência, perigo de dano, sempre vai ter alguma coisa que indique. Tendo em vista a necessidade de pronta solução para seu caso, ela procura um advogado que afirme que a ação a ser juizada terá como pedido a realização de cirurgia, pedido de tutela antecipada para sua efetivação imediata, sem oitiva do réu, ou seja, liminar. O advogado ainda sustenta que não poderá propor a ação sem que Cristina apresente toda a documentação que possui para a instrução da inicial, sob pena de impossibilidade de juntada posterior. Aí agora o enunciado ele quer saber se o advogado ele agiu corretamente ou não, tendo em mente o tipo de tutela a ser requerida. Segundo o artigo 303, quando a gente tiver urgência contemporânea à propositura da ação, a petição inicial, ela vai limitar-se ao requerimento de tutela antecipada. Então, eu vou fazer só o pedido de tutela e depois eu vou emendar a minha petição inicial e trazer o pedido principal e aí discutir toda a lide com a oitiva do réu. Mas nesse primeiro momento... Opa, parece que vai chover aqui. Mas nesse primeiro momento, eu posso fazer esse requerimento sem o pedido principal.
e a indicação com a exposição da lide, do direito que se busca realizar, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Gente, aqui vocês estão vendo alguma coisa pedindo documento? Não. Não tem necessidade de prova documental robusta. E é isso que a gente vê quando a gente vai lendo a doutrina para entender o conceito de tutela provisória. Não é necessário. É uma forma de deferir aquele direito de forma mais rápida, sem a necessidade dessa dilação probatória grande. Então é por isso que não tem essa necessidade de prova, o código não exige, não tinha por que esse advogado ter exigido. Como vocês podem ver, a resposta correta é a letra B. Agora vamos analisar o porquê que as outras alternativas estão incorretas. O advogado equivocou-se. Até aí tudo bem. Traz tutela cautelar e não antecipada. Não. Nesse caso, é uma tutela antecipada, porque eu estou falando de direito material. Eu quero aquele bem, eu quero realizar aquela cirurgia. Eu não estou falando de alguma questão processual, que é o que cabe à tutela cautelar. Vamos para a letra C. O advogado agiu corretamente. Aqui a gente já vê que não. A petição inicial é o momento correto para a apresentação de documentos. Não. Na verdade, sim. Só que no caso de pedido de tutela, eu posso fazer o pedido e depois eu vou emendar a inicial e trazer os documentos. Letra D. O advogado agiu corretamente. Não também. Somente a tutela cautelar, não a antecipada, pode ser requerida de caráter antecedente. Não, as duas podem ser requeridas de caráter antecedente, ou seja, antes do pedido principal. Vamos ler a letra B, que é a letra correta. O advogado equivocou-se, certo? A urgência é contemporânea à propositura da ação, pelo que a tutela antecipada pode ser requerida em caráter antecedente, com a possibilidade de posterior aditamento da petição inicial, porque aí a gente vai discutir aquela lide de forma completa. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, eram essas nossas questões. O próximo vídeo de questões vão ser sobre teoria geral da execução, a gente já encerrou a parte de tutelas. Eu não quis pegar questões muito antigas, por conta da alteração do CPC e para não ficar desatualizado. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.